Olá, pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula, nós vamos falar sobre os animais invertebrados, tá? A primeira classe que nós vamos falar é sobre os poríferos e os quinidários. O que são os poríferos? Bom, ele pertence ao filo Porífera, são conhecidos como esponjas ou espongiários, são animais invertebrados e ele tem uma presença de poros pelo corpo, ou seja, essa abertura é chamada de ósculo, essa parte interna dele é chamada de átrio e ao redor dele tem pequenos orifícios, pequenos buraquinhos onde eles absorvem a água e eliminam. Eles também são classificados como animais filtradores. Eles também podem ter variadas formas, tanto no tamanho e também nas cores, né? Ele tem um padrão corporal que parece um vaso, ou um tubo, ou até mesmo um barril, né? Quem assistir ao Bob Esponja ou assistiu pode observar isso, que esse desenho aí ele é uma esponja, né? Eles são de ambientes aquáticos, poucos vivem em água doce, a maioria, tá? Já está dizendo. Eles vivem fixos no fundo do mar, também pode se desenvolver em rochas, em conchas e até mesmo areia. Eles também têm a forma de vida, né? Eles podem ser solitários ou podem viver em colônias, tá? Como é essa estrutura, né, dessa celular desses seres? Eles têm os pinocócitos, que são células que revestem externamente as esponjas, ou seja, por fora, protege. Tem os porócitos, né, que são células formadoras de poros, ou seja, esses pequenos orifícios que faz com que eles filtrem, né? Tem os esclerobastos, que são células que formam espículas, que são espinhos como forma de defesa. Tem os amebócitos, que são células capazes de originar as esponjas, né? E também eles acabam participando dessa digestão e a distribuição desses nutrientes. Os coanócitos são células flageladas que revestem o átrio. E o que é esse átrio? É a parte interna, né, da esponja. Como é que as esponjas se reproduzem? Bom, ele tem reprodução sexuada e assexuada. O que quer dizer isso? Sabemos que a reprodução sexuada ela necessita do gameta masculino e do feminino, né? E também a maioria das esponjas elas são hermafroditas, ou seja, se autofecundam, né? Mas os gametas masculinos eles são bem importantes, pois eles são liberados na água e essa corrente de ar ela é transportada para encontro desse gameta feminino. E após essa fecundação, forma-se uma larvazinha e ela vive livre e nadam, né? Até que aí ela vá se desenvolvendo. No caso da reprodução assexuada, ela é por brotamento ou gemiparidade, que é assim chamado, né? Que ele desenvolve pequenos brotos na lateral, né? E que aí ocorre algumas esponjas. Gemulação, o gemo, ele já diz que é uma esponja de água doce e ele se reproduz na falta de água, ele gera certas bolsas. E essas bolsas têm células fecundadas. Quando na água, elas são liberadas e aí elas se desenvolvem. Bom, quais são os tipos das esponjas? Elas podem ser tipo ascon, né? Elas podem ser sícon e leucon. E aí, as ascons são esponjas simples, né? Tem uma forma cilíndrica e oca, né? E tem uma abertura superior, que é chamada de ósculo. Já as síncon, elas são mais complexas, né? E tem um aspecto de um vaso, né? E eles vivem fixos em um abstrato, né? Se localiza e ali ele se desenvolve. As leucon são esponjas mais complexas. Tem o átrio reduzido, bem pequeno, que é a parte interna dessas esponjas,
E nisso ele tem um sistema de canais e câmeras que absorve, né? E ao mesmo tempo ele libera, tá? Os tipos de esponja. Bom, outro invertebrado que nós vamos falar são os quinidários ou selenterados. Eles pertencem a esse filo quinidários, são organismos pluricelulares ou multicelulares, né? Eles são também de ambientes aquáticos. E os principais representantes dos selenterados ou quinidários, não sei se vocês já ouviram falar, as água-viva, quem já foi na praia que teve a oportunidade, em contato com a pele ela dá uma certa irritação, que a gente chama de queimação, né? Os corais, as anêmonas de mar, que parecem uma flor, né? As hidras e as caravelas. E eles também têm um bem importante, são os quinidócitos. O que são esses quinidócitos? É um líquido tóxico que ele é capaz de paralisar. Eles ficam internos, tá? E quando ele se sente ameaçado, é como se fosse um tentáculo, e é chamado de quinidócitos ou quinidoblastos, né? E existem dois tipos de quinidários e selenterados. Eles se dividem em dois tipos. Nos tipos medusas e nos tipos pólipos, que a gente vai ver, né, a seguir. Como é que se dá essa reprodução desses quinidários? Eles também têm reprodução assexuada e sexuada. E ocorre assim: a assexuada são brotamentos, nós já falamos dos poríferos, são pequenos brotos que nascem ao seu redor, se desprendem e se desenvolvem. Essa reprodução ela é comum nas hidras de água doce, né? E nas anêmonas, que são marinhas. Na reprodução sexuada, é possível os quinidários eles terem sexos separados, dioicos ou monóicos, que tem apenas um sexo, que são os hermafroditas. Por quê? Porque eles se autofecundam, né? E também tem um tipo de reprodução que é chamado de alternância de geração. Isso se dá nos pólipos, eles são assexuados, nas medusas, eles são sexuadas. O que quer dizer isso? São ciclos reprodutivos que ocorrem em diferentes organismos vivos, tá? Então, nesse organismo ocorre uma reprodução por via sexuada, onde não tem a troca desse material, né, genético, e a outra ele tem essa troca desse material genético. Por isso que ele é chamado de alternância. Pode acontecer ou não. Como se classifica os quinidários? Eles se dividem em três classes: hidrozoários, cifozoários e os antozoários. Anterozoide é outro nome. Quem é que faz parte desse grupo? O hidrozoário, ele na água doce é a hidra e na água salgada são as caravelas. Os cifozoários, eles são marinhos, forma de medusa e pólipos ao mesmo tempo, que é o caso da água-viva. No caso dos antozoários, eles são marinhos, mas tem a forma de pólipos, é o caso da anêmona do mar e os corais. A anêmona parece uma flor, né? Quem já assistiu, talvez aquele filme Procurando Nemo ou a Dorothy, né? Então pode perceber como é essas anêmonas do mar, tá? A forma como ele se apresenta, né? Os quinidários eles podem ter essas duas formas, de pólipos ou de medusa. O que são esses pólipos? Os pólipos, gente, eles vivem fixos a rochas ou nesse substrato, agarrado em alguma coisa. Ele também apresenta pouco movimento, no caso das anêmonas do mar e dos corais. Eles também têm um esqueleto externo, que ele é feito de um calcário. E é isso que dá a sustentação ao corpo desse animal. O que é as medusas, tá? As medusas, elas nadam livremente, ou seja, têm vida livre. Tem uma forma parecida com o guarda-chuva, né? Que são as águas-vivas, e possui tentáculos, que ao redor dessa boca e nas bordas do seu corpo é uma forma que ele tem de se locomover. E ele é levado pelo balanço, né, das águas. Na boca também localiza-se uma região central da superfície corporal, né, que aí ela se impulsiona e movimenta-se. Também o corpo das medusas ele é mole,
e não possuem um esqueleto. E isso dá a sustentação a eles, né? São móveis e o corpo parece ser meio que gelatinosos, né? E assim, é um assunto muito bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.